A paz do Senhor, meu amado irmão, estamos já chegando à nossa última lição do trimestre, primeiro trimestre de 2025, e durante esse trimestre nós estudamos em defesa da fé cristã desta revista produzida pela CPAD e tendo como comentarista pastor Ezequiel Soares. Nós aprendemos a respeito das heresias que tentam atrapalhar a Igreja do Senhor. Hoje nós teremos a nossa última aula deste trimestre, vai ser um assunto especial baseado na carta de Paulo a Timóteo, tá certo? Nós teremos este assunto, ó, perseverando na fé em Cristo. Esse é o nosso assunto de hoje e vamos explorar com base na segunda carta de Paulo a Timóteo, um assunto especial. Paulo está recomendando a Timóteo. Nós sabemos que essas cartas, a primeira e segunda carta a Timóteo, assim como a carta de Tito, são consideradas cartas pastorais, dirigidas a obreiros, né? Na época, Timóteo e Tito eram obreiros, cooperavam com o ministério de Paulo, e estas cartas também servem para nós hoje, que somos pastores, a quem é diácono, a quem é presbítero, a dirigente de congregação, auxiliar, qualquer pessoa que esteja envolvido no ministério, é necessário sim estudar essas cartas para entender mais a respeito da obra do Senhor, tá bem? Vamos para o nosso assunto de hoje, vamos estudar essa carta, e hoje nós teremos perseverando na fé em Cristo, e nós vamos agora para o nosso texto áureo. Ó, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Nós temos um texto da segunda carta de Pedro, né? Capítulo 1, versículo 19. Glória a Deus. Vamos para a nossa verdade prática, uma verdade, o resumo da nossa verdade prática hoje, não é? Nós temos assim, ó, a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade e da pátria e da família. Qual é esse livro? Qual é esse manual? É claro que é a Bíblia Sagrada. Você tem uma Bíblia, você está estudando a Bíblia, você ama a Bíblia. Esse é o melhor livro para a nossa conduta de vida espiritual, para a sociedade, para a família, todas as áreas. A Bíblia vai sempre nos recomendar os procedimentos corretos de como nós devemos viver. Amém? Você ama a Bíblia Sagrada, você gosta da leitura da Bíblia, louvado seja o nosso Deus, certo? Vamos mais, nós temos aqui o texto bíblico, né? Da carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo 3, versículo 10 a 17. Estou aqui com a minha revista, mas você tem também a sua, você vai estar lendo aí todo esse texto e vai entender. É claro que quando você faz essa leitura bíblica, você vai ter uma noção do que o comentarista vai estar explicando. É claro que é com base na leitura bíblica, tá certo? Ó, vou só ler um texto que diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguição, aflição. Então, Paulo está se referindo a Timóteo, que sabia de perto a situação em que Paulo já havia passado, tá bem? Vamos para frente a nossa introdução. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus e que nos permite chamar a Bíblia de a palavra de Deus. A Bíblia é realmente a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, por isso nós podemos dizer com toda alegria e autoridade que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Você não pode ver a Bíblia como sendo uma produção humana. Não, a Bíblia é inspirada por Deus. Embora Deus tenha usado aí no decorrer da história muitos homens para escreverem a Bíblia, em torno de aproximadamente 40 autores, dentro de um período de aproximadamente 1.500 a 1.600 anos, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos aí a inspiração vinda da parte de Deus, e é claro que Deus usou os homens, e como disse Pedro,
usou homens santos, né, para poder transmitir essa palavra a nós. Amém? Você entende assim? Louvado seja Deus. Vamos entender esta aula com base nesse texto da carta a Timóteo. Vamos ver os três tópicos principais desta lição, que são realmente instruções de Paulo para Timóteo, como ele deveria viver para combater as heresias. Você percebe que durante todo esse trimestre nós estudamos sobre heresias. E como é que nós devemos viver para combater as mesmas na atualidade? E a recomendação que Paulo deu para Timóteo, ela serve também para nós. Tá bem? Vamos examinar então? Vamos lá. Nós temos aqui o seguinte: primeiro tópico, diante das heresias é preciso perseverança. Amém? Em meio às heresias, o que fazer? Desistir? Não. Persevera, seja firme diante de qualquer situação. Vamos para os subtópicos. Os falsos mestres, não é? Você sempre vai se deparar com falsos mestres nessa caminhada. Você que prega a palavra, você que é professor, você que é membro da igreja, sempre vai se deparar com falsos mestres. Mas qual deve ser a nossa posição? E como também devemos tratar essas pessoas que pregam heresias? Como devemos fazer? Vamos ver a recomendação de Paulo para Timóteo e o que nós podemos extrair para nós. Ó, as duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, certo? As duas epístolas, primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, são chamadas epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, né? Nós temos aí três cartas pastorais. Destacam-se também o seu caráter apologético, né? Nestas cartas, além de elas serem cartas pastorais, nós temos nessas cartas um caráter apologético, isto é, uma defesa da fé. Apologia já estudamos que é defesa, defesa da fé. Tudo que é ensinado aqui é para que nós venhamos aprender a defender a verdadeira fé em Cristo Jesus. Tá certo? Vamos lá. Como entender essa questão e como refutar, né? São refutações às heresias contra o quê? As fábulas ou genealogias intermináveis. Paulo estava recomendando Timóteo sobre isso, para ele não se deixar levar por essas fábulas, essas histórias que não têm fundamento, invenções dos homens. Isso não vale a pena. A expressão falsamente chamada ciência também se refere a uma ciência falsa que eles já pregavam naqueles dias e que Paulo está dizendo, não te deixa levar por essas falsas ciências. Sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico. Já estudamos sobre os gnósticos, aqueles que se diziam iluminados, que eram detentores de conhecimentos. Naqueles dias eles pensavam assim, que só eles poderiam conhecer, mas sabemos que isso era uma mistura de religião com ciência que não funcionou muito bem. E que começou a surgir e chegou ao ápice, né, lá no século II, se referindo aos gnósticos, que muito atrapalharam a obra do Senhor, e principalmente os pais da igreja, os apóstolos também, né? Então não é bom nós acreditarmos nessas coisas, nessas invenções do homem. Precisamos estar com base na palavra de Deus. A Bíblia é um livro espetacular, ele tem resposta para todas as perguntas da vida. Amém? Você crê assim? E se você gostar desse vídeo, se inscreva neste canal, deixe o seu comentário, quero responder o seu comentário, deixe o seu like. E este canal está crescendo, tem sido uma bênção e você faz parte desse projeto, tá bem? Vamos em frente? Olha só, nós temos agora a experiência apostólica, com base nos versículos 10 e 11. O que Paulo fala para Timóteo? Ó, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguição, aflições tais quais me aconteceram em Antioquia. Então, Paulo, baseado no versículo 10 e 11, certo? O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos difíceis. O que nós estamos aprendendo hoje? Perseverando na fé
em Cristo, mesmo em meio às dificuldades da vida. Viu, meu amado? As dificuldades fazem parte da vida de qualquer pessoa. E nós não podemos desistir da fé, desanimar, deixar de congregar ou participar da obra por causa de problema. Problema sempre haverá aqui na terra. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sempre enfrentar alguma dificuldade. Mas a recomendação é: seja perseverante, não desanima, permanece firme na fé no Senhor Jesus. Eu pergunto para você: você está firme com Jesus? Você está melhorando? Você está crescendo? Você está avançando ou está recuando? Vai em frente, não para. Nós encontramos também um texto que diz: seja firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo o quê? Que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Você não está trabalhando em vão, você não está perdendo tempo, você está investindo no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos entender mais sobre a recomendação de Paulo para Timóteo. Olha o que é que ele diz também. Entendendo o querer, com base lá no versículo 12. Olha o que diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Uma vida com propósito, sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, de acordo com a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade, que nós tenhamos perseverança, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, nós devemos estar dispostos a padecer por Cristo Jesus. Você, agora, como cristão, você faz parte do reino de Deus. Nós temos do outro lado uma oposição, o reino das trevas. Né? Vamos estar sempre em embates, mas nós precisamos ser perseverantes, sabendo que quem está em nós é maior do que o que está lá no mundo. Amém? Então seja firme, assim como Paulo disse, e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Se você está sofrendo, é por causa do reino de Deus, glorifique o Senhor. Você já viu lá como Jesus falou em Mateus 5 sobre as bem-aventuranças? Bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguição, que as pessoas inventam mentira, por causa do amor de Deus. Se você está sofrendo é por causa da obra, glorifique a Deus. Agora, tem pessoas que estão sofrendo por outras causas. Aí é outra coisa. Ele está se referindo à obra em si. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos aprender mais característica dos enganadores, né? Paulo está recomendando aqui para Timóteo sobre os enganadores. Como nós vamos entender quem são esses enganadores? Como é que eles se apresentam, né? Ó, lá no versículo 13, principalmente. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. No versículo 13. Vamos ver as características deles? Olha só. O termo usado pelo apóstolo Paulo para enganadores ou impostores, uma palavra que aparece uma vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta usada no Antigo Testamento, ou melhor, na antiga literatura grega. Septuaginta é a Bíblia traduzida pelos 70, também chamada de Septuaginta, certo? Ele é chamado aqui, o que se refere? Embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então, essas pessoas são denunciadas pelo apóstolo Paulo. São vários termos aplicados a todas essas pessoas que enganam, que usam até a palavra de Deus para enganar. Nós estamos vivendo esse período ainda bem mais difícil do que no período de Paulo. No período de Paulo, havia esses grupos que nós já estudamos das heresias. E agora, o que você acha? Ter mais grupos enganadores ou no passado? Com certeza agora nós temos muito mais. E nós precisamos entender que nem todas as pessoas que carregam Bíblia, eles estão praticando a verdade ou falando a verdade. Às vezes a gente ouve irmãos dizer: onde está falando de Deus, eu quero estar.
Mas será que todas as vezes que eles estão falando de Deus, eles estão falando correto? Tem grupos que estão reunindo para estudar, para falar de Deus, mas contra a palavra, tentando distorcer a verdade. Então a gente precisa entender isso também, tá certo? Glória a Deus. Eles são enganadores. Vamos agora para o segundo tópico da nossa lição. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Olha que coisa linda, né? Se nós aprendermos, nós iremos ficar inteirado das verdades, nós iremos saber a verdade e teremos condições para explicar. Você tem prazer em aprender a palavra de Deus? Você está avançando? Você percebe que você está melhorando, está estudando mais, está se dedicando mais? Isso é bom. Com certeza você vai entender, não é? Vamos lá para os subtópicos. Número 1. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Lá no versículo 14. Sabe que Deus fala, ou melhor, que Paulo fala para Timóteo, lá no versículo 14, ele diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Paulo, ele tinha, ou melhor, Timóteo tinha, por exemplo, três tutores ou mestres importantes na vida dele: a mãe dele, a sua avó e também o apóstolo Paulo, que instruiu. Ele era um jovem quando ele começou a seguir Paulo, né, numas viagens missionárias, e se tornou um obreiro. Então, Paulo está se referindo a esse momento. Tu sabes de quem tens aprendido as sagradas letras. A mãe dele ensinou. Paulo fala isso na sua carta. A sua avó também. E é claro que no ministério ele aprende com o apóstolo Paulo. Amém? E você? Se aprendeu com quem? Quem foram os teus instrutores, né? Você lembra quem orou por você, quem te discipulou, quem te levou para o ministério, quem ajudou você, quem é o seu líder hoje? Isso é importante, certo? Paulo, ele foi ajudado por Barnabé. Você sabe disso, né? A Bíblia fala isso lá em Atos. E Paulo agora já está ajudando Timóteo, ajudando Tito e vários outros obreiros, aproximadamente em torno de uns 60 pessoas que cooperavam com o ministério de Paulo. Então é importante a gente reconhecer aqueles que nos ajudaram, tá bem? Então se refere a esse momento aqui, ó. Você sabe quem foram seus mestres na fé, na nova linguagem de hoje, pois conhece aqueles de quem aprendeu, NVT, confiar naquele de quem você aprendeu, uma outra versão NBV, desde a infância, lá no versículo 15, seria uma referência natural à mãe Eunice e à sua avó Lloyd, e ao próprio apóstolo Paulo, como eu já falei. Tá bem? Vamos mais? Permanecendo firme nas sagradas letras, ó. Então Timóteo deveria permanecer firme, ainda continuando aqui com base no versículo 15, ó, aprendendo com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância. O ensino cristão deve começar em casa, no lar, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9. A igreja, por meio da escola dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias. Os judeus, eles eram muito rigorosos nisso, ensinando seus filhos. Deus ordena lá em Deuteronômio 6 que ele ensinasse seus filhos sentado, deitado, caminhando, certo? Ensinasse a Bíblia. E agora esse princípio vem para nós também. Devemos ensinar o nosso filho no caminho que deve andar. Está também no livro de Provérbios, estar lá no Salmo 128, os filhos em volta da mesa. E nós temos hoje a escola dominical como a maior escola de educação do mundo, preparando o cristão para o serviço do mestre e para desenvolver também o caráter do cristão, tá certo? Vamos continuar participando da escola, amando a escola bíblica dominical, porque só temos a crescer. Você concorda? Vamos mais. A Bíblia é divinamente inspirada. Olha o que diz o texto do versículo 16. Está escrito que toda a escritura é inspirada por Deus. Amém? Toda a Bíblia não se refere apenas ao Antigo Testamento. É isso.
quando dizia assim, a escritura ou escrituras estavam se referindo partes do Antigo Testamento. Quando eles citavam lá no Novo Testamento, estavam se referindo ao Antigo Testamento. Mas agora, com a palavra de Paulo, ele está mostrando que todo o conjunto da Bíblia, todos os 66 livros, são inspirados por Deus. Amém? Não há como discordar. Todos os livros, assim como a palavra de Paulo é importante, a palavra de Jesus é importante, a palavra de Mateus, a palavra de Marco, de Lucas, não existe um texto com mais inspiração do que outro e melhor do que outro. Todos os textos devemos entender que eles são inspirados por Deus. Amém? Você concorda assim? Louvado seja o Senhor para sempre. Vamos para nosso terceiro tópico para nós concluirmos esta aula, tá bem? Tendo as Escrituras como fundamento. O que nós vamos aprender? Da importância de nós termos a Bíblia Sagrada como fundamento. Qual é a nossa base? É a Bíblia. Qual é o livro de maior importância para nós? É a Bíblia. As outras religiões, eles têm os seus livros que eles consideram sagrados. Nós, como cristãos, nós temos a Bíblia. E a Bíblia, ela tem um respaldo universal. É a Bíblia que diz: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Deus quer alcançar todas as pessoas. E é a Bíblia que mostra essas verdades para nós. Amém? Vamos lá. Terceiro tópico, autoridade apostólica, não é? Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração, a mesma autoridade, logo devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como os apóstolos do Novo Testamento. Tem seitas até que estão baseados seus ensinamentos apenas no Antigo Testamento e o Novo Testamento. Toda a Bíblia, é toda a Bíblia que é inspirada. Não existe uma parte melhor do que a outra. Nós devemos entender isso. Nós cremos na inspiração completa da Bíblia. Amém? Ah, os profetas foram importantes, sim, mas os apóstolos também foram. Devemos ter esse entendimento. Amém? Vamos lá. A abrangência. Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural, escrituras, se refere a quem? Ao Antigo Testamento, como eu já expliquei, dezenas de vezes. Mas o contexto da expressão paulina, quando ele diz toda escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento, né? Sabemos, além disso, que a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia. A inspiração é completa, abrangência de Gênesis até Apocalipse. A Bíblia é inspirada por Deus. Então, para nós, a Bíblia é o livro mais importante. Glória a Deus, você pode glorificar ao Senhor Jesus pela Bíblia que você tem, pela Bíblia que você tem realmente aprendido a palavra de Deus. Se ama a Bíblia, faça aí o seu comentário. Quero responder o seu comentário, tá bem? Vamos para se aproximando agora da conclusão. Olha lá. O manual de Deus, com base lá nos versículos 16 e 17. Diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, além de ser valiosa para os quatro propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar. Ó, para que ela é proveitosa? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não somente para os obreiros, não, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Sagradas Escrituras. Toda a boa obra, conforme diz o versículo 17, qualquer que seja a obra que você vai fazer, a Bíblia é importante para você, não é? Quantas pessoas vão viajar, ele faz a leitura da Bíblia, Senhor, me leva em paz, logo em seguida faz uma oração, não é? Se ele vai fazer um negócio, consulta a Bíblia, vou encontrar um texto para Deus me responder, me orientar. A Bíblia é boa para toda boa obra. Amém? E não importa o cargo que você tem, tá certo? Você pode ser o pastor, o evangelista, o missionário,
ou somente um membro, não importa, a Bíblia é boa para toda boa obra. Você concorda? Glória a Deus. Vamos concluindo. Ó, conclusão. A Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade, e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e fonte de autoridade espiritual para conferir, ou melhor, para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Então, a Bíblia é importante para nós, ela tem resposta para todas as áreas da vida, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar, na área financeira, relacionamentos com amigos, como senhores e servos, empregados e patrões. Tudo a Bíblia tem uma resposta. Então vale a pena nós lermos a Bíblia, nós estudarmos a Bíblia e guardar essa palavra em nosso coração. Amém? Meu amado irmão, se você entendeu esta aula, eu espero que você tenha entendido, que Deus abençoe ricamente. Hoje é bem fácil, falando da carta de Paulo a Timóteo, uma das cartas, são recomendações básicas que Paulo está dando ao seu filho na fé, Timóteo, como ele deveria viver e combater as heresias da época, principalmente os falsos profetas. E para nós serve hoje porque há muitos falsos profetas na atualidade. Amém? Vamos fechar? Então, você está no canal Estudando a Bíblia. Eu quero pedir que você se inscreva, você comente e você compartilhe também esta aula com outra pessoa. Acesse o canal, veja lá nossos vídeos e seja edificado. Sou muito satisfeito por fazer parte desse projeto e se você gostou dessa aula, deixe seu comentário. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Sou o pastor José Carlos Pereira e sou idealizador aqui do canal Estudando a Bíblia. Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Amém.